Meu nome é Vitor, e se você também tem mais de 60 anos ou está se aproximando dessa idade, quero falar com você de forma direta hoje. Não como alguém tentando vender alguma coisa, e não como alguém que vai te dizer o que você quer ouvir. O que vou compartilhar com você agora é algo que a maioria das pessoas na sua situação jamais ouvirá. Não do seu assessor de investimentos, não dos artigos que você lê na internet, e certamente não das pessoas ao seu redor que são educadas demais ou desconfortáveis demais para ser honestas. Existem 3 hábitos silenciosos, invisíveis, que estão impedindo um número significativo de pessoas da nossa idade de alcançar a segurança financeira que passaram a vida inteira construindo. Esses hábitos não parecem perigosos. É exatamente isso que os torna tão destrutivos. Parecem normais, parecem merecidos, parecem sabedoria. E é exatamente por isso que são tão eficazes em drenar os recursos que você ainda tem. Vamos começar pelo primeiro hábito. É o mais socialmente aceito, o mais emocionalmente justificado e o mais silenciosamente devastador. Eu o chamo de gasto pelo conforto merecido. E se você for honesto consigo mesmo, provavelmente vai reconhecê-lo imediatamente. Após 4 ou 5 décadas de trabalho disciplinado, de construção, de sacrifício, de adiar satisfações, a maioria das pessoas chega ao final dos 50 ou início dos 60 com uma sensação profunda e completamente compreensível de que merece conforto. Não luxo necessariamente, apenas o direito de parar de dizer não, o direito de se atualizar, o direito de comprar a versão melhor das coisas, de fazer a viagem mais cara, de comer no restaurante melhor sem calcular o preço, de reformar a cozinha porque você olhou para aquela cozinha por 25 anos e conquistou o direito de mudá-la. Não há nada moralmente errado com isso. O problema não é o desejo. O problema é a contabilidade. Quando as pessoas entram no que chamo de fase do conforto merecido, elas param de rastrear o custo cumulativo de pequenas melhorias. Param de medir em relação ao plano. Cada decisão individual parece razoável, proporcional, justificada por uma vida de esforço. O carro novo que custa R$60 mil a mais do que a alternativa prática, razoável. A reforma da cozinha que ultrapassa o orçamento original em R$80 mil, você só faz isso uma vez. O orçamento anual de viagens que dobra silenciosamente porque você finalmente decidiu voar na executiva, porque por que não? Você não está ficando mais jovem, compreensível. As assinaturas, os planos de saúde mais completos, os serviços melhorados, os presentes para as pessoas que você ama, que se tornam progressivamente mais generosos porque você finalmente pode se dar ao luxo de ser generoso. Nenhuma dessas decisões, tomada individualmente, arruinará alguém. Mas aqui está o que o sistema financeiro não vai te contar, porque não é do interesse dele te contar. E, francamente, porque a maioria dos assessores não entende plenamente a mecânica do que acontece depois dos 60. Cada real que você gasta no início dos seus 60 anos não é R$1. São 3, 4, 5 reais, dependendo da sua expectativa de vida e dos seus retornos sobre o capital investido. Porque aquele real, se permanecesse trabalhando para você em uma carteira bem estruturada, continuaria gerando renda pelos próximos 20 a 30 anos. Quando alguém aos 62 anos gasta R$150 mil em uma reforma que poderia ter custado 100 mil, não está gastando R$50 mil. Está gastando, em termos reais, entre 150 e 200 mil em segurança futura. O efeito composto que trabalha contra você na forma de inflação e impostos age com a mesma potência contra cada retirada desnecessária do seu capital acumulado. A correção aqui não é austeridade, é consciência. Antes de tomar qualquer decisão de gasto significativa,
E eu digo qualquer decisão acima de um limite que você estabelece para si mesmo, seja R$10.000 ou R$20.000, calcule o número real, não o preço do produto, o custo do valor futuro. Pergunte a si mesmo quanto aquele capital valeria em 10 anos se permanecesse investido, em 15 anos. A resposta nem sempre vai impedir você de gastar, mas vai te dar informação honesta, que é a única base sobre a qual qualquer decisão financeira sólida pode ser tomada. Agora vamos falar sobre o segundo hábito. Este está tão profundamente enraizado na sabedoria convencional sobre aposentadoria que questioná-lo parece quase imprudente. É a segurança psicológica do dinheiro parado. E depois dos 60, ele se torna uma das forças mais confiavelmente destruidoras de riqueza que a maioria das pessoas jamais encontrará. Eis o que acontece. À medida que as pessoas se aproximam e entram na aposentadoria, um instinto muito natural e completamente humano assume o controle. O desejo de proteger o que construíram. O apetite por volatilidade diminui. A ideia de ver uma carteira cair 15% ou 20% numa correção de mercado torna-se psicológica e emocionalmente quase insuportável de uma forma que nunca foi durante os anos de acumulação. Durante os anos de acumulação, uma queda de mercado é um inconveniente. Depois dos 60, pode parecer uma ameaça existencial. E então as pessoas fazem o que parece seguro. Movem o capital para a poupança. Para fundos de renda fixa de baixo rendimento. Para o Tesouro Selic. Para certificados de depósito bancário que rendem apenas o suficiente para parecer que o dinheiro está protegido. Para o equivalente financeiro de um cofre trancado, onde nada ruim pode alcançá-lo. Esse instinto não é irracional. Vem de um lugar completamente legítimo. O problema é que a lógica está construída sobre uma incompreensão do que o risco realmente significa depois dos 60. A maioria das pessoas define risco como a possibilidade de perder dinheiro numa queda de mercado. Essa é uma forma de risco. Mas existe outra forma de risco, uma que não se anuncia, uma que não aparece como um número negativo no extrato, uma que é invisível no curto prazo e catastrófica no longo prazo. Esse risco é a perda do poder de compra pela inflação. Deixe-me explicar a mecânica disso claramente, porque a mídia financeira quase nunca apresenta de uma forma que seja realmente útil. Se você mantém R$1 milhão numa poupança ou em fundos de renda fixa de baixo rendimento, rendendo entre 5% e 6% ao ano, e a inflação real, aquela sentida por alguém da nossa idade, levando em conta os custos de saúde, moradia, alimentação e serviços, está rodando em 8%, 9%, 10% ao ano, você não está preservando sua riqueza. Está perdendo, não de forma dramática, não de forma visível, mas com absoluta certeza matemática. A cada ano, o poder de compra daquele R$1 milhão está diminuindo. Em 10 anos, dependendo do diferencial de inflação, você pode ter nominalmente o mesmo valor, mas conseguir comprar significativamente menos com ele. Você está ficando mais pobre. O número no seu extrato não mostra isso. Seu estilo de vida vai mostrar. Esta não é uma preocupação teórica. Para quem tem mais de 60 anos, a taxa de inflação que importa não é o IPCA oficial que o governo reporta. É a taxa de inflação pessoal que se aplica ao seu gasto real. Planos de saúde que aumentam acima da inflação todos os anos, com carências e coparticipações crescentes. Custos de medicamentos, manutenção da casa. Os custos que dominam o orçamento de alguém nos seus 60 e 70 anos têm inflacionado a taxas que regularmente e substancialmente superam o índice oficial. Manter grandes quantidades de capital em instrumentos equivalentes à caixa, em nome da segurança, não é uma estratégia conservadora. É uma forma lenta, educada e bem comportada de ficar mais pobre.
A resposta adequada a isso não é abandonar a cautela ou assumir riscos inadequados. É redefinir o que significa risco. Uma carteira com diversificação apropriada, que inclui ativos que historicamente têm proporcionado retornos reais acima da inflação por períodos prolongados, não é imprudente aos 65 anos. Uma carteira que fica inteiramente em renda fixa de baixo rendimento, enquanto a inflação corrói silenciosamente seu poder de compra, não é segura, é apenas lenta. O sequenciamento das perdas importa enormemente, e um bom arquiteto financeiro vai ajudá-lo a estruturar ativos geradores de renda de forma que proporcione a estabilidade de fluxo de caixa que você precisa no curto prazo, sem sacrificar o crescimento necessário para protegê-lo no longo prazo. Mas o primeiro passo é parar de tratar a aparência de segurança como a mesma coisa que segurança real. Elas não são a mesma coisa, nunca foram. Já vi pessoas chegarem aos 75 anos tendo protegido cuidadosamente, como pensavam, tudo o que construíram, apenas para descobrir que o que protegeram foi o número, não o valor. O número parecia saudável. O estilo de vida que ele poderia sustentar havia silenciosamente, invisivelmente encolhido. O dinheiro estava lá. A segurança que ele deveria representar havia sido lentamente desmontada pela inflação, enquanto elas não prestavam atenção. Isso não é proteção, é uma ilusão muito cara. O terceiro hábito é, em muitos aspectos, o mais psicologicamente complexo, e é o que encontro mais consistentemente presente no comportamento financeiro de pessoas inteligentes e bem-sucedidas com mais de 60 anos. Eu o chamo de hábito do adiamento. E não é preguiça, deixe-me ser claro sobre isso. As pessoas mais afetadas por esse hábito são, na verdade, o oposto de preguiçosas. São pessoas reflexivas, cuidadosas, deliberadas, que entendem que as decisões financeiras são importantes e que, por isso, as levam a sério. O problema é que levar algo a sério no arcabouço delas significa esperar até que as condições sejam exatamente as certas, até terem reunido informações suficientes, até que a incerteza que estão sentindo se resolva. O hábito do adiamento é disciplina que azedou e virou paralisia. Veja como ele se manifesta. Alguém com mais de 60 anos sabe, em algum nível, que a alocação atual de sua carteira não é mais adequada à sua situação. Sabe que a composição de ativos construída durante a fase de acumulação precisa ser reestruturada para a fase de distribuição. Sabe que os documentos de planejamento patrimonial que elaborou 15 anos atrás estão desatualizados e já não refletem seus desejos reais ou sua situação familiar real. Sabe que tem se planejado para rever os beneficiários das suas contas de previdência privada e que alguns desses beneficiários podem nomear pessoas ou circunstâncias que não fazem mais sentido. Sabe que a apólice de seguro de vida pela qual paga prêmios há décadas pode não servir mais a nenhum propósito financeiro útil. Sabe tudo isso e pretende resolver. Tem pretendido resolver há 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos. Sempre há um motivo para esperar. O mercado está volátil agora. Melhor cuidar da carteira quando as coisas se acalmarem. Há uma situação familiar que torna este um momento difícil para ter a conversa sobre planejamento patrimonial. O assessor de investimentos que queria consultar não está disponível até o próximo trimestre. O ano fiscal está quase terminando, ou apenas começando, o que torna este um mau momento para fazer mudanças. O mercado imobiliário está incerto, o que significa que a decisão sobre o segundo imóvel precisa esperar. Cada um desses motivos é legítimo isoladamente. Coletivamente, formam um muro entre onde a pessoa está e onde ela precisa estar financeiramente. E o tempo, que já é o recurso mais escasso que qualquer pessoa com mais de 60 anos possui, continua passando. A razão pela qual esse hábito é tão insidioso é que, ao contrário dos outros 2 hábitos que descrevi, este não produz nenhuma consequência negativa visível no curto prazo.
Os gastos pelo conforto merecido aparecem nos extratos bancários. A erosão inflacionária de carteiras pesadas em renda fixa aparece, se você observar com atenção, na queda do poder de compra ao longo do tempo. Mas o hábito do adiamento é invisível até que seja catastroficamente visível. O inventário que nunca foi atualizado passa por um processo de partilha que custa centenas de milhares de reais e leva anos. A carteira que nunca foi rebalanceada sofre perdas num evento de mercado que uma estrutura adequada ao risco teria substancialmente mitigado. As apólices de seguro que nunca foram revisadas continuam extraindo prêmios por coberturas que não servem mais a nenhuma finalidade. Os beneficiários que nunca foram corrigidos direcionam ativos para as pessoas erradas ou criam consequências tributárias que poderiam ter sido completamente evitadas com uma tarde de atenção. Quero lhe dar uma estrutura para quebrar esse hábito, porque a solução é mais simples do que a maioria das pessoas espera. O hábito do adiamento sobrevive na premissa de que uma decisão ainda não tomada é uma decisão mantida em reserva, que a opção de decidir corretamente ainda existe e será exercida em algum momento no futuro. Essa premissa é falsa. Uma decisão não tomada é em si mesma uma decisão. É a decisão de continuar com o padrão vigente. E depois dos 60, o padrão vigente na maioria dos assuntos de planejamento financeiro e patrimonial quase nunca está a seu favor. O padrão é definido em benefício das instituições financeiras, das autoridades fiscais e dos processos legais, não para você, e não para as pessoas que você quer proteger. A correção é tratar a arquitetura financeira como uma obrigação recorrente, não como um projeto único. Estabeleça um calendário fixo. A cada 6 meses, sente-se com quem quer que o ajude a gerenciar esses assuntos e conduza uma revisão. Não uma conversa de atualização, uma revisão. Cada documento, cada alocação, cada beneficiário, cada apólice de seguro, cada premissa incorporada ao seu plano financeiro. Se algo precisa mudar, mude naquele mesmo dia. Não quando o mercado se estabilizar. Não depois que a situação familiar se resolver. Não no próximo trimestre. O custo de agir com informações imperfeitas é quase sempre menor do que o custo de esperar por informações perfeitas que nunca chegarão. Existe uma verdade mais profunda que conecta esses 3 hábitos. E quero deixá-la com você porque acho que é a coisa mais importante que posso dizer. Todos os 3 hábitos, os gastos pelo conforto merecido, o refúgio psicológico do dinheiro parado e a paralisia do adiamento perpétuo, compartilham uma raiz comum. São todos respostas à mesma realidade subjacente, que é que depois dos 60, a relação com o tempo muda fundamentalmente. Durante os anos de acumulação, o tempo é um ativo. Cada ano de poupança disciplinada e investimento acrescenta ao que você está construindo. O futuro é uma conta que cresce quanto mais você a deixa em paz. Depois dos 60, essa dinâmica se inverte. O tempo não é mais um ativo que trabalha para você automaticamente. É um recurso que precisa ser gerenciado ativamente, porque em seu estado natural, sem intervenção deliberada, tende a trabalhar contra a posição financeira de quem está na fase de distribuição. As pessoas que observei que genuinamente protegeram e fizeram crescer sua riqueza depois dos 60, compartilham uma característica que as distingue das que não conseguiram. Tomaram uma decisão, em algum momento, de tratar a gestão de sua vida financeira depois dos 60 como uma disciplina diferente da gestão de sua vida financeira antes dos 60. Não trouxeram os hábitos dos anos de acumulação para os anos de distribuição, esperando que funcionassem. Reconstruíram seu pensamento. Fizeram perguntas diferentes. Aceitaram que a sabedoria financeira convencional, concebida para pessoas de 30 e 40 anos,
não se aplica diretamente às realidades de pessoas de 60 e 70 anos. E agiram com base nesse entendimento, de forma consistente, sem adiamento, sem a ilusão de conforto do dinheiro parado e sem usar a recompensa merecida como justificativa para a imprecisão financeira. Esse é o padrão. Não é fácil, mas é o único padrão que realmente o protege o que você passou uma vida construindo. E o momento de começar a cumpri-lo não é quando as condições melhorarem, é agora, com as informações que você já tem, nas circunstâncias em que você já está. Os hábitos silenciosos que têm trabalhado contra você não esperam por um momento conveniente para parar. Você também não deveria esperar.